Guerra e caos no México. Como criminosos se transformaram em exércitos paramilitares fortemente armados? Bem, para entender isso, precisamos antes de tudo contextualizar a situação atual e logo depois voltar algumas décadas no tempo. Nos últimos dias, acompanhamos o contra-ataque do Cartel Jalisco Nova Geração em resposta à eliminação de seu líder, El Mencho, que transformou-se em uma autêntica guerra travada pelas forças mexicanas contra uma das mais poderosas organizações narcoterroristas do mundo. Neste domingo, 22 de fevereiro, o governo mexicano, operando com inteligência crucial fornecida pelos Estados Unidos, eliminou Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do grupo narcoterrorista Cartel Jalisco Nova Geração, mais conhecido no México pela sigla CJNG. A resposta do cartel foi imediata e brutal. Nos últimos dias, o México assiste a uma retaliação coordenada com bloqueios de rodovias, veículos incendiados e ataques diretos contra civis e forças de segurança. Uma demonstração terrível de força que levanta uma pergunta inevitável: como criminosos se transformaram em exércitos paramilitares fortemente armados? Para entender o poder de fogo e a organização de um grupo como o CJNG, precisamos voltar algumas décadas. Os cartéis mexicanos modernos, como os conhecemos hoje, nasceram das cinzas do cartel de Guadalajara nos anos 80. Inicialmente, os cartéis mexicanos não passavam de rotas de trânsito para a cocaína colombiana com destino aos Estados Unidos. A verdadeira guinada para a militarização ocorreu no final dos anos 90, com a criação de Los Zetas, fundado por desertores do GAFI. As forças especiais do exército mexicano, que introduziram táticas de contra-insurgência, o uso de armamento pesado e uma brutalidade física e psicológica sem precedentes. Eles mudaram as regras do jogo e, para competir, todos os outros cartéis precisaram se militarizar rapidamente. Assim teve início, na década de 90, uma verdadeira corrida armamentista entre os cartéis mexicanos, com milhares de policiais, militares e membros de forças especiais sendo recrutados, elevando o treinamento e a capacidade operacional desses grupos a um nível autenticamente paramilitar. Hoje, o nível de equipamento é equivalente ao de uma força armada estatal. Mas como eles conseguem isso? Há duas vias principais. A primeira é o chamado Rio de Ferro, nome dado ao contrabando maciço de armas de nível militar dos Estados Unidos para o México. Segundo levantamentos do governo mexicano, cerca de 70% das armas e munições usadas pelos cartéis chegam diretamente dos Estados Unidos, adquiridas em território americano com recursos do tráfico e introduzidas no México pela fronteira. O restante do armamento e da munição vem de desvios das próprias forças armadas mexicanas e de países da América Central. Esse crescimento e essa militarização não aconteceram da noite para o dia. Foram décadas de expansão, deixando no ar uma questão central: como o Estado mexicano permitiu que isso acontecesse? A resposta está em décadas de políticas de segurança fracassadas. Em 2006, o presidente Felipe Calderón declarou guerra aos cartéis, colocando as forças armadas nas ruas. A estratégia adotada, fortemente apoiada pelos Estados Unidos, foi a chamada estratégia dos chefões, que visava decapitar os cartéis por meio da prisão ou eliminação de seus líderes. Taticamente funcionou, estrategicamente foi um desastre. Ao cortar a cabeça de um cartel, você não o destrói, você o fragmenta. Essa fragmentação gerou dezenas de células menores, hiperviolentas e sem a disciplina dos antigos grandes líderes, que passaram a lutar não apenas pelo tráfico de drogas, mas também por extorsão, sequestro e controle territorial. Tentativas mais recentes de reduzir a violência por meio de abordagens menos confrontacionais, como a estratégia do ex-presidente Manuel López Obrador, conhecida como abraços, não balas, apenas permitiram que grupos como o CJNG consolidassem território e se rearmassem com impunidade. A atual presidente da Claudia Sheinbaum é uma defensora dessa abordagem e declarou recentemente que combater o narcotráfico seria ilegal e, segundo ela, um ato fascista. De fato, o ataque que resultou na morte do líder do CJNG só ocorreu, segundo algumas fontes, devido à forte pressão do presidente Donald Trump, que acusou o México de ser um país amplamente controlado pelo narcotráfico. Foi nesse vácuo de poder, gerado pela fragmentação dos grandes cartéis e por políticas de segurança fracassadas, que o Cartel Jalisco Nova Geração cresceu e se fortaleceu. O CJNG surgiu por volta de 2010, após a morte de Ignacio Nacho Coronel, um dos chefões do cartel de Sinaloa. Originalmente conhecidos como Los Matazetas, apresentaram-se inicialmente como justiceiros, antes de assumirem o controle total do narcotráfico.
Mas quem foi Nemésio Oseguera Cervantes, o líder do CJNG eliminado neste domingo? Diferente de figuras extravagantes como El Chapo, El Mencho era um fantasma tático, raramente visto em público e quase nunca fotografado. Nascido na pobreza, em Michoacán, trabalhou no cultivo de abacates, migrou ilegalmente para os Estados Unidos, foi preso por tráfico de drogas e deportado. De volta ao México, deu um passo crucial, ingressou na polícia local em Jalisco. Essa experiência dupla, no narcotráfico e nas forças de segurança do Estado, deu a ele um conhecimento profundo de como o sistema funcionava por dentro. Sob sua liderança, o CJNG expandiu-se com agressividade implacável e hoje mantém presença em praticamente todos os estados mexicanos. Seu núcleo de poder, no entanto, está no oeste do país: Jalisco, Colima, Michoacán e Guanajuato. O controle do porto de Manzanillo, em Colima, foi seu cheque-mate logístico, permitindo a importação em larga escala de precursores químicos da China, usados para inundar os Estados Unidos com fentanil e metanfetamina. Em termos de efetivo, estima-se que o CJNG conte com dezenas de milhares de membros armados, com algumas fontes apontando números superiores a 100 mil. Mas o que realmente assusta é o nível de organização. O cartel possui unidades de combate especializadas, como o Grupo Elite, que operam com disciplina militar, uniformes padronizados com insígnias do cartel, comboios de monstros, veículos artesanalmente blindados e táticas de emboscada típicas da infantaria leve. E agora, com a eliminação de El Mencho, o que acontece no México e no CJNG? Sua morte não representa o fim do cartel, mas o início de um banho de sangue. A história dos cartéis mostra que a sucessão em organizações criminosas paramilitares raramente é pacífica. Nos próximos meses, veremos 3 frentes de conflito. A primeira será uma guerra civil interna, com tenentes e subordinados disputando o trono deixado por El Mencho. A segunda envolverá rivais, como o cartel de Sinaloa e cartéis menores baseados em Michoacán e Guanajuato, tentando se aproveitar do caos para tomar territórios. A terceira será a intensificação da retaliação contra o Estado, exatamente o que estamos vendo nas ruas de Jalisco. Tentativas desesperadas do cartel de demonstrar que, mesmo sem seu líder, o Estado ainda não detém o monopólio da força. A eliminação de El Mencho é uma vitória tática significativa para as forças de operações especiais do México e para a inteligência americana. Mas, no tabuleiro estratégico do narcotráfico, é apenas o início de um novo e perigoso capítulo. Para mais conteúdo como este, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nada.